E aí galera do sexto ano, tudo beleza? Nova video lesson. Acredito que seja a última antes da nossa prova para fechar o terceiro bimestre, né? O tempo está voando, então vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como dizer em inglês existe ou há, ou no português mais informal ou casual do dia a dia, a gente costuma usar o verbo ter nesses sentidos, né? Então, ideias como tem uma padaria na minha rua, tem um sistema de metrô na minha cidade, tem uma pessoa lá fora querendo falar contigo, ou seja, esse tem aí quer dizer há, existe, né? Em inglês, vamos ver aqui galera, no quadro, a gente tem para falar que existe algo, que há algo, a gente tem o verbo there is ou there are. A diferença de um para o outro basicamente não é em significado, não é no sentido, o sentido é o mesmo. É só a questão da concordância. Se for no singular, vocês vão dizer que there is, e aí o algo. Se for no plural, vocês vão dizer there are. Então, vamos ver um exemplo. Se o Mr. Rocha quisesse dizer, tem uma padaria na minha rua, aí eu diria, there is a bakery. There is a bakery on my street. There is a bakery on my street. Como é a bakery, ou seja, uma padaria singular, aí eu tenho que dizer que there is. Se eu estivesse dizendo que existem padarias na minha rua, vamos imaginar que minha rua seja bem longa, bem movimentada, então há mais de uma padaria. Aí eu vou dizer there are bakeries. Ok? Eu posso mencionar quantas padarias, né? There are 2 bakeries, 3 bakeries, 4 bakeries. Ok? There are bakeries on my street. Lembrando que em nossa língua, a gente usa muitas vezes no português mais casual, no dia a dia, a gente diz, para expressar essa ideia, a gente usa o verbo ter, não é isso? Então, tem uma padaria, tem 2 padarias, e assim por diante. Lembre-se que em inglês vocês não podem usar o verbo have aqui, né? O Mr. Rocha já explicou que have quer dizer ter, mas em outro contexto, não nesse. Quando vocês pensarem em algo, tem um cachorro na porta, né? Tem um cachorro à porta, latindo. Essa ideia, pessoal, tem que ser expressa com o verbo there is, ou se for no plural, there are. Ou seja, a mesma coisa de dizermos há, ou então existem. Na negativa, galera, então, a negativa de there is vai ser there isn't, ou there is not, there is not. Beleza? Então, por exemplo, se eu quisesse dizer não há metrô em Curitiba, né? Não é serviço de metrô, não há metrô em Curitiba, é isso? Então, there isn't a subway service. There isn't a subway service in Curitiba. Abreviar aqui por causa do espaço. Então, there isn't a subway service in Curitiba. There is no subway. Outra forma de dizer é there is no subway em Curitiba. Mais simples, mais simplificada, né? There is no subway em Curitiba. Como é no singular, de novo, eu estou usando there is, né? Aí no caso eu disse no, there is no subway em Curitiba. É outra forma de dizermos também. Aí o verbo ficou na afirmativa, mas eu tenho uma palavra no para dar ideia de negativa, né? Se for no plural, aí vamos dizer there aren't 2 bakeries on my street. Não há 2 padarias na minha rua. Vamos imaginar que haja somente uma. Vamos imaginar que haja somente uma. Aí eu diria, there is only one. There is only one. Beleza, galera? Do mesmo jeito que está aí na legenda. Para fazermos perguntas com esse verbo, pessoal, deixa eu sair um pouquinho da frente aqui. Estou me movimentando muito. Para fazermos perguntas com esse verbo, o que a gente tem que fazer? A gente vai mudar a posição do is ou do are, se for o caso, colocando antes do there. Como fizemos aqui, ó. Is there, então a posição
esperada seria aqui, não é isso? Uma afirmativa, seria there is. Mas aí eu coloquei, fica melhor, né? Antes do there para fazer a pergunta. Então essa é a maneira natural de fazer uma pergunta. Então se eu quisesse perguntar para vocês, há uma livraria na rua de vocês? Aí eu vou dizer, is there, deixa eu só escrever aqui, a bookstore, a bookstore on your street? Ok, já estava ali a interrogação, né? Então vamos ver, todo mundo acompanhando aqui, a iluminação não está tão legal, torço que vocês consigam ver. Is there a bookstore on your street? Seria mais ou menos, há uma livraria na sua rua? Há uma livraria na sua rua? Veja que em português, para fazer a pergunta, você só muda a entonação. Se for na escrita, você só coloca o sinal de interrogação, que em inglês é question mark. Question mark. Já em inglês, perdão, além da entonação, além do question mark, você tem que inverter a posição dessa palavra do is, né? Colocá-lo antes do there. E se for no plural, a regra é a mesma. Você coloca o are antes do there. Então vai ficar: Are there many bookstores em Curitiba? Deixa eu só apagar aqui para consertar. Store. Are there many bookstores em Curitiba? Seria mais ou menos: há muitas livrarias em Curitiba? Vejam, are there, ficou o are na frente porque é uma pergunta. Are there many bookstores em Curitiba? Há muitas livrarias em Curitiba? Para respondermos essa pergunta, galera, para a gente fechar aqui, se vocês fizerem a pergunta com is there, aí uma forma de responder seria oh yes, there is. Se fosse na negativa, no, there isn't. Como vocês estão vendo aqui na legenda, beleza? Se for no plural, se for ideia assim de mais de uma coisa, aí vai seguir o mesmo exemplo do singular, né? Yes, there are, ou no, there aren't. Tranquilo, galera? Temos também WH questions também podem ser usadas com esse verbo, obviamente, não é isso? Aqui são yes or no questions, não é isso? Vocês se lembram do conceito de yes or no question? Como o nome já sugere, a yes or no question é aquele tipo de pergunta que vocês podem responder com yes ou no. Por exemplo, com outro verbo, você estuda inglês? Aí vocês podem responder sim ou então não. Uma open question ou WH question são aquelas perguntinhas que tem aquelas palavras WH. How, where, who, what, how many, how much e assim por diante, não é isso? Essas perguntas abertas ou WH questions, a gente já viu, né, até um certo tempo atrás, que obviamente não podem ser respondidas com yes ou no. Então, com esse verbo, a gente também pode fazer WH questions. Vamos ver aqui, ó. Deixa o teacher apagar aqui, sem edição. Então, vamos apagar. Então, vamos lá. Aqui seria exemplo de yes or no questions. Então, vamos colocar aqui em cima um exemplo com uma WH question e esse verbo. Se eu quisesse dizer quantos shoppings há em Curitiba, ou existem quantos shoppings em Curitiba, se eu quisesse mais ou menos fazer essa pergunta em inglês, então provavelmente um nativo diria dessa forma. Deixa eu usar aqui a cor preta para seguir aqui o padrão, né? Então, quantos em inglês vai ser how many. Então, quantos o quê? How many malls? Mall é shopping, não é isso? Eu posso dizer shopping mall ou simplesmente mall, principalmente no inglês americano, canadense. Então, how many malls? Aí agora eu coloco o verbo are there, porque é uma pergunta, não é isso? Are there in Curitiba? Seria uma pergunta WH question, no caso, né? How many malls? Quantos shoppings are there? Existem ou há em Curitiba? Lembrando que uma dica agora é em português, sobre o português, ok? O verbo existir, ele concorda com o sujeito, né? Existe um shopping, existem dois shoppings. Já o verbo haver, no sentido de existir,
ele não varia em número, galera. Então, isso é uma dica de português, ok? Então, você diz, há um shopping, há 1000 shoppings. Há muitas pessoas. O verbo haver não varia em número. Isso aí é uma dica em português, né? Em inglês, o seu equivalente em inglês, eu já expliquei que varia, não é isso? Como aqui a pergunta está no plural, malls, então o are there, porque eu inverti aqui por ser uma pergunta, está concordando com malls, ok? Se fosse um termo incontável, ok? Então, por exemplo, milk, coffee. Então, geralmente líquidos, você não conta um líquido, não é isso? Então, um leite, 2 leites, ok? Então, how much milk? Vamos ver se dá certo esse exemplo. How much milk? How many, quando for contável, né? Quando for plural. How many malls? Agora, milk, eu não vou dizer milks. Então, é how much? Quanto de leite há na geladeira? Vamos ver? How much milk is there in the fridge? In the fridge, né? Dentro da geladeira. In the fridge. How much milk? Aí o verbo está aqui is, porque milk está no singular. Ou seja, there is para singular, there are para plural. Beleza? Aí para respondermos as perguntas, a gente, como eu falei, não vai dizer yes, there is, ou então no, there aren't. Não vamos dizer yes ou no, obviamente. Então, how many malls are there? Em Curitiba, vocês vão ter que responder. Eu não vou contar agora, mas acredito que haja uns 6 ou 7 shoppings, né? Então, se fosse o caso, 7. Depois a gente pesquisa para dar uma resposta mais precisa, né? Então, poderíamos dizer aqui, ó, there are 7. Ou simplesmente 7. Beleza? How much milk is there in the fridge? Então, eu vou lá olhar, vejo que tem bem pouquinho, tem o equivalente a um copo, ok? Aí eu posso dizer, ó, tem pouco. Aí eu vou dizer, there is little, como está na legenda aí, ó, there is little. Ou seja, não vou dizer yes, não vou dizer no. Beleza, pessoal? Então agora a gente já tem uma boa ideia de como dizer há no sentido de existir em inglês. Muito obrigado, pessoal. Vamos fazer uma ótima prova para fechar esse bimestre, ok? See you guys. Bye bye.